Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim falar com vocês sobre o melhor mangá que eu li em toda a minha vida. Eu sei que a minha vida de leitora de mangás, gente, é muito curta, eu sei disso. Comecei a ler mangás em agosto do ano passado, mas eu li algumas coisas aqui do que eu li, esse foi tipo o melhor de todos. O mangá em questão foi escrito por um dos mais prolíficos e mais importantes mangakas do Japão, isso se não for o mais importante. Hoje vamos conversar sobre Recado a Adolf, do Osamu Tezuka. E bom, quando eu comecei a ler mangás, eu disse pra vocês, né, eu fiz um vídeo falando aí, que eu curtia mais esses mangás mais sérios, de drama, de assuntos mais sérios, né, realistas, ao invés desses mangás, né, que rodeiam ali o universo do fantástico. E bom, esse mangá aqui, ele faz parte de todas essas coisas que eu mencionei que eu curto, né, em mangás. Apesar de que meu gosto vem mudando, assim, eu venho me abrindo mais, né, pra novas coisas, mas enfim. Eu ainda prefiro, né, esses mangás mais sérios, com essas temáticas mais realistas, e o Recado a Adolf é exatamente isso, né. A gente vai ter uma trama voltada muito pra questão histórica, né, e o pano de fundo de Recado a Adolf é a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai acompanhar a história de três Adolfs e como as histórias desses três Adolfs vão se interligar ali na medida que o tempo passa. Em uma cidade ali do Japão que se chama Kobe, se eu não me engano, a gente vai conhecer o Adolf Camil. E o Adolf Camil, ele é um judeu, né? Ele é japonês com ascendência judia. E ainda em Kobe, né, na cidade de Kobe, a gente vai ver a vida do Adolf Camil se entrelaçar com a vida do Adolf Kaufmann, que é um menino ali, né, filho de uma japonesa e de um alemão. E no início da história, a gente tá ali em 1936 e o nazismo, né, ele vem ganhando cada vez mais força ali na Alemanha e aos poucos, né, ele está expandindo ali seus ideais pelos outros territórios ali da Europa. E o Japão, gente, ele é um país amigo, né, da Alemanha, mas com o tempo a opressão dos ideais nazistas também vai chegar por ali. Amigos inseparáveis, né, o Adolf Camil e o Adolf Kaufmann se veem ali diante de um pequeniníssimo, bem pequenininho mesmo, empecilho. Antes de morrer, né, o último desejo do pai do Kaufmann, do Adolf Kaufmann, era que ele fosse, né, pra Hitlerjugend, que é uma escola, né, que, tipo, treinava ali as crianças para se tornarem oficiais nazistas lá na Alemanha. Sem meios para impedir esse desejo do pai, o Adolf Kaufmann parte para a Alemanha, prometendo ali, né, pro amigo que ele não ia se deixar levar, né, pros ideais nazistas. E isso eles eram muito crianças, gente. Acho que eles deveriam ter uns 12 anos quando isso acontece, talvez menos. E o terceiro Adolf, vocês já devem saber quem que é, né, gente? A gente tá falando do demônio lá mesmo. O interessante dessa história é que ela vai ser narrada por meio das memórias de um, podemos dizer ali, quarto protagonista, né? Na verdade, ele vai agir ali como protagonista da história, né? Porque é ele que vai contar tudo. E esse quarto personagem se chama Souhei Touji. Eu não sei se estou pronunciando certo, porque o nome dele é muito difícil. E lá no início da história, né, na primeira página, a gente vê, tipo, é como se fosse um futuro, tá? Sei lá, década de 80, mais ou menos. E ele diz, né, o Souhei Touji aí, ele diz que agora, né, que todos os Adolfs estão mortos, ele pode finalmente contar essa história, né? Então, a partir das suas memórias, a gente retorna a 1936, que é onde eu disse que se inicia de verdade a história. E aonde que entra o Touji, né, em toda essa história? Ele é um jornalista japonês e lá em 1936 ele está nas Olimpíadas, né, lá em Berlim. E ali, nesse contexto, o irmão dele é assassinado, né, pelos nazistas, acusado de portar certos documentos que iriam, né, contra os ideais nazistas e mais do que isso, que colocaria em risco aquele governo autoritário, né? Ele tinha força suficiente para provavelmente impedir que a guerra começasse ou, sei lá, acabar com tudo aquilo ali.
Com o irmão morto, né, o Touji, ele então parte em busca desses documentos para tentar fazer a vontade do irmão, né, a última vontade do irmão, que era divulgar aqueles documentos para a mídia. E aí, né, que as histórias dos três Adolfs vão se entrelaçar com a do Touji, né. Eu achei incrível que esse mangá não só me ensinou muito mais, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas também me fez olhar para aquela história por um outro ângulo. Afinal, você já parou para pensar o que estava acontecendo, por exemplo, no Japão naquela época? O Japão tava um caos também, gente, porque ele vai entrar em guerra com a China, uns conflitos ali muito sérios. Aí depois, ali já mais no auge ali da guerra, né, da Segunda Guerra, ele vai entrar em conflito com os Estados Unidos, sem contar, né, que lá haviam muitos judeus também, e com o auge ali, né, da guerra, esses judeus também vão começar a ser perseguidos ali dentro do Japão. Enfim, e eu adorei conhecer esse outro lado da história, porque o polo da Segunda Guerra, ela sempre foi ali a Alemanha, né? Os conflitos ali entre a Alemanha, a União Soviética, enfim. E o Osamu Tezuka, né, com o Recado Adolf, ele expandiu muito mais a minha visão do que estava acontecendo no mundo naquela época. E outro ponto que eu gostei bastante, né, é de como o Osamu Tezuka vai brincar, né, com o destino daqueles personagens que ele nos apresenta. Ele nos apresenta ali dois Adolfs, né, um judeu e um alemão, que são moldados, né, por ideais e valores diferentes, e esses Adolfs, amigos inseparáveis, e como que esses valores vão aos poucos, né, modificando esses personagens. Eu gostei bastante de ver isso. E outra coisa é que ele subverteu bastante o que eu conhecia da guerra. E no fim do mangá, né, ele vai subverter a minha concepção de vilão da história. Ele me fez pensar bastante em quanto as pessoas lutam e até que ponto uma pessoa vai, um povo vai, né, para pertencer a alguma coisa. E outra coisa que eu achei interessante aqui é que ele vai nos mostrar, né, como se deu essa ascensão do nazismo, coisa que eu, pelo menos, não me lembro muito de estudar isso na escola. Geralmente a gente vê o ápice ali da guerra, o que estava acontecendo, mas a gente não vê o que aconteceu antes, né? Como que aquilo chegou naquele ponto. E aí ele vai nos levar a uma época em que ninguém, nem mesmo os alemães, né, imaginavam que as coisas iam chegar naquele ponto bizarro, né? Numa época em que o Holocausto era uma possibilidade muito absurda. Mas para além disso, o Osamu Tezuka vai nos mostrar que mesmo ali, antes de tudo, já haviam vestígios do que poderia estar por vir. E agora vamos falar sobre uns aspectos mais técnicos do mangá. Como eu disse, esse daqui é um mangá mais sério, mais pesado, dramático. Então ele tá ali, sei lá, gente, pra mais 16, mais 18, ele é bem intenso mesmo. E eu achei interessante que no final do segundo volume, né, que é esse daqui, vai ter uns extras, né, em que o Osamu Tezuka vai dizer que se ele tivesse parado pra pensar, pra refletir bem, esta poderia ser facilmente uma história de amor, porque a gente vai ter diversos personagens se entrelaçando ali, que poderia vir a se tornar uma história de amor, né, esse mangá, e que ele acha que talvez fosse até melhor por ele conseguir atrair mais o público feminino, mas que ele acabou pesando a mão e deixando as coisas todas muito densas, muito mais voltadas pro lado do suspense e do drama. E sinceramente, eu acho que foi muito melhor assim. Eu não sei se esse mangá aqui teria a potência que ele tem hoje, a importância que ele tem hoje, se ele contasse uma história de amor. Enfim, gente, anteriormente esse mangá foi publicado em 5 volumes pela editora Conrad. E depois de muitos anos a gente tem de volta aqui esse mangá. Nessa edição aqui, em 2 volumes, né? De luxo, perfeita, gente. Publicada pela editora Pipoque Nankin. Enfim, esse mangá aqui é uma leitura obrigatória se você curte quadrinhos e mangás. Ele está entre as obras mais importantes do mundo dos quadrinhos. E sério, gente, o Osamu Tezuka, ele é incrível, incrível. Eu quero ler, tipo, tudo desse homem agora. Eu vou ser dessas pessoas chatas que leem até aquelas obras que nem são boas, sabe? Eu quero ler tudo desse cara.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me digam aí se vocês já conheciam o Osamu Tezuka, se vocês têm interesse de conhecer, né, agora esse mangá aí. Conversem comigo aí, que eu adoro, né, bater papo com vocês. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de deixar o seu like. Um beijo e até mais.